Olá, meu nome é Oliver Ilg, eu sou físico, administrador de empresas, mas o que eu mais gosto de fazer é construir barcos clássicos de madeira. Como nós vimos no vídeo anterior, através de brainstorming eu defini o caderno de encargos para esse projeto, com tudo que o novo barco deveria ter. Então, o passo seguinte foi procurar um projeto que atendesse às minhas necessidades. E para isso existem duas opções, ou a gente pode procurar um projeto pronto, ou a gente pode contratar um designer naval. No caso do Harbour Lounge, acabei encontrando um projeto que ficaria bastante próximo do que eu defini. Então, seria necessário apenas fazer algumas adaptações. Entrei em contato com o designer, encomendei o seu projeto standard. E o dia que o projeto chega, para mim é como um Natal de criança. Mal posso esperar para desembrulhar meu presente. E para isso, a mesa da sala é um ótimo lugar, né? Pois tem espaço para tudo isso. O projeto que encomendei veio em 6 folhas diferentes e, como pretendo fazer o barco com o uso de uma máquina CNC, vai ser necessário digitalizar os desenhos em papel. Esse serviço é prestado por copiadoras e ficou dessa forma que eu vou apresentar para vocês. A primeira folha traz as linhas do barco e uma tabela de offsets. Com essa tabela é possível plotar as linhas do barco em tamanho real, seja em papel ou em um programa de computador. Antes de começar a construção, vale muito a pena perder um tempinho estudando essas linhas, para ir se acostumando ao projeto. A segunda folha mostra o layout do barco, bem como traz a lista dos materiais a serem utilizados. Vejam que o barco original foi projetado para usar um motor de popa e equipado com console central, bem diferente daquilo que eu pretendo construir. Essas duas primeiras folhas praticamente definem o projeto. As demais são simplesmente as peças principais desenhadas em tamanho real para quem não quer usar a tabela de offset para desenhar as peças do barco, um processo que em inglês se chama de lofting. Esses desenhos são os cortes transversais da quilha, os cortes transversais do casco, também conhecidos como estações. Para economizar papel, convencionou-se que do lado esquerdo do desenho ficam as estações da popa até o meio do barco, e do lado direito, as estações do meio do barco até a proa. O próximo desenho é a representação da roda de proa e o último, a projeção do espelho de popa. Como eu disse no começo, esse projeto, do jeito que eu comprei, precisa ser acertado. Então eu convido vocês a conhecerem a minha estação de trabalho, onde passarei os desenhos para um programa de CAD, já realizando as modificações do produto final que eu quero. E o que foi que eu modifiquei? Bom, inicialmente eu aumentei o comprimento do barco de 5 para 6 metros. Essa é uma modificação razoavelmente simples de fazer, bastando para isso espaçar as estações proporcionalmente de forma que o barco cresça. Esse tipo de alteração fica muito bom enquanto a espichada fique dentro de 20 a 25% do tamanho original, já que a largura ou a boca do barco, como a gente conhece, vai permanecer a mesma. A segunda modificação foi feita na propulsão, que eu quero que seja elétrica, já que eu tenho um conjunto novo guardado há algum tempo esperando para ser usado. Isso exigiu que eu mudasse a forma embaixo d'água para incluir uma quilha para proteção da hélice e um leme independente. A terceira modificação importante foi no layout do cockpit, que de console central passou a ter 2 ambientes para acomodar até 6 pessoas confortavelmente. Passamos a ter um ambiente de comando na proa, com a estação de direção e onde 3 pessoas se acomodam muito bem. Em um ambiente na proa, onde os passageiros podem sentar nos 2 bordos, vou incluir também uma mesa, para que todo mundo possa curtir o passeio, a paisagem, em companhia dos amigos, tomando um beer night. Complementando o layout, eu desenhei uma cobertura para o cockpit, que além de proteger do sol, terá também uma outra função muito importante, o suporte dos painéis solares, que devem aumentar o raio de ação do barco. Além disso, com essa cobertura e o uso de sanefas, que são lonas transparentes, eu posso proteger o cockpit em caso de virada de tempo, ou caso as temperaturas abaixem. Definido então o projeto, passarei ao detalhamento do mesmo, para poder enviar os desenhos para uma máquina de corte CNC, mas isso é uma matéria para o próximo capítulo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o seu like, e se ainda não se inscreveu no meu canal, essa é uma boa hora para fazer isso. E não se esqueça, ative as notificações para que seja informado da publicação de novos capítulos. Então, nos vemos em breve. Tchau e até lá!